Bem-vindo ao canal do Canal History. Aqui, fazemos uma viagem pelo passado para ajudá-lo a dormir e aprender algo novo. Não se esqueça de se inscrever e pressionar esse botão como. No final da palestra, você estará confortável em sua cama, pronto para uma noite tranquila de descanso. Feche os olhos e imagine o seguinte: um dia, você acorda e sai para fora. O mundo parece diferente, como se não houvesse informações fluindo ao seu redor. As coisas são caóticas e é difícil saber o que fazer a seguir. Esta situação mostra como temos medo do fim do mundo. Recebemos que não apenas de destruição, mas também da perda de controle desconhecida. Os psicólogos dizem que o medo do fim do mundo está principalmente associado à perda de previsibilidade. Em um mundo onde tudo segue um certo ritmo, o sol nasce pela manhã, marcando a transição do inverno para a primavera, e o tempo continua como sempre. Mas a ideia de um apocalipse pode abalar esse sentimento de estabilidade, enviando nossa consciência cambaleando para o caos. É natural sentir mais medo do desconhecido do que da própria catástrofe. As pessoas não têm mais medo, é uma parte inevitável da vida. Estamos todos vivendo com essa incerteza em nossas vidas, e pode ser assustadora. Não sabemos o que está chegando, se for uma parada rápida ou uma longa jornada. O mundo estará vazio depois que o caos passará, ou há algo ainda mais misterioso esperando por nós do outro lado. Esse medo pode parecer ainda mais forte quando compartilhamos com os outros. Às vezes, a sociedade pode fazer as pessoas se sentirem ansiosas. Isso pode acontecer por causa de profecias religiosas, teorias científicas ou rumores de mídia social. Quando isso acontece, torna-se uma grande coisa cultural. É por isso que as histórias sobre o fim do mundo existem há muito tempo. Nós os vemos em culturas antigas como as dos sumérios e maias. Também os vemos hoje entre os teóricos da conspiração. É interessante que as pessoas falem sobre o fim do mundo com mais frequência durante os momentos em que a sociedade está mudando. Revolta política. A história mostra que, quando a sociedade se torna instável, as pessoas começam a se preocupar com uma catástrofe global. Quando o mundo se sente caótico, quando os modos habituais de vida entram em colapso, e quando as doenças causam ansiedade, é natural que nos voltemos para arquétipos antigos em nossas mentes. Muitas vezes pensamos em destruição, como o que aconteceu na Roma antiga no final do primeiro século DC, quando houve uma mudança de imperadores e instabilidade no Estado. É interessante como as ideias sobre o fim dos tempos e as crenças cristãs sobre o último julgamento realmente decolaram durante a Idade Média. É quase como se as pessoas estivessem procurando respostas durante um período de incerteza, sabe? Acho que faz sentido, especialmente quando você pensa em como as epidemias podem fazer as pessoas se sentirem tão impotentes. Quero dizer, quem pode culpá-los por pensar que Deus os estava punindo por algo que eles não podiam controlar? E então, no ano de 2000, todos estavam enlouquecendo sobre um acidente de computador. Você pode imaginar? 2.000 pessoas que esperam que o mundo termine? É interessante como as civilizações são medidas em termos de datas, não é? Mas o que é realmente fascinante é que, em muitas culturas, o fim do mundo não é o fim de tudo. Na verdade, é uma chance de renascimento. Na mitologia nórdica, por exemplo, após o grande confronto conhecido como Ragnarok, surge uma nova terra onde os sobreviventes, junto com os deuses, começam uma nova era. Nosso mundo não é o primeiro, e não será o último. Antes dele, havia outras épocas, cada uma delas trouxe sua própria conclusão. É um pouco chatice, mas, como no hinduísmo, a atual era sombria terminará em destruição. Mas, a boa notícia é que uma nova era de ouro certamente se seguirá. Portanto, não há necessidade de se preocupar com o fim do mundo. Os mitos são baseados na ideia de natureza cíclica. O mundo é destruído, mas depois dele, há um novo PU, o que é muito bom. Mas, em certo sentido, eles comem, e nos dizem que o caos é inevitável. Mas a ordem sempre vem depois, certo? Os mitos sobre o fim do mundo expressam nossos mais profundos medos e esperanças de renovação. Essas histórias não apareceram apenas em textos antigos sobre a União. Eles também emergiram de catástrofes reais que a humanidade experimentou por milhares de anos. Mas de onde vieram esses mitos? E por que as pessoas continuaram a acreditar nelas? Você já pensou em como passamos descrições do fim do mundo de uma geração para outra? Algumas das descrições mais vívidas e detalhadas. Desse fenômeno pode ser encontrado em textos antigos criados por diferentes culturas, geografias e épocas. É interessante porque todas essas fontes pintam uma imagem semelhante. O mundo chega a um colapso, mergulha no caos e depois
Uma das principais fontes de ideias do dia do juízo final no norte da Europa é o Ancião. A Eda é uma bela história sobre Ragnar, a batalha final dos deuses e a destruição do mundo. Está cheio de simbolismo do ano gelado sem lei, a ascensão de monstros, a morte dos deuses em batalha e o subsequente renascimento da natureza. Muitos pesquisadores acreditam que esse mito pode refletir mudanças climáticas reais, como uma repentina estalo fria causada por uma erupção vulcânica ou a Bíblia. É tão interessante como as diferentes religiões têm histórias semelhantes de fim de vida. Por exemplo, a grande inundação na Bíblia é semelhante à história de Noé na Bíblia. Em ambos, Deus destrói a humanidade por seus pecados, deixando apenas Noé e sua família vivos. É fascinante como essa história é encontrada não apenas no judaísmo e no cristianismo, mas também nos textos sumérios, como os épicos Agil Gomes. É tão intrigante como a coincidência de detalhes na Vat na Prod na antiga Singapura para a civilização, embora o fim do mundo não tenha sido uma final. É uma mudança de ciclos, uma espécie de aniquilação. O sagrado livro de Popol Vuh nos diz como vários mundos já passaram. Eles existiam antes do nosso tempo, mas foram destruídos por causa das imperfeições das primeiras pessoas. Um mundo afundou, e o outro foi destruído por Og. Esses eventos ocorreram um após o outro através de catástrofes. Também é típico para outras civilizações meso-americanas. Por exemplo, o Aqui acreditava que meus amigos mais queridos, nos encontramos em uma época bastante semelhante ao quinto mundo que o precedeu. Parece que nosso mundo está esperando a destruição por incêndio e terremotos. Você já se perguntou quantos mitos sobre o fim do mundo são baseados em eventos reais? Isso tem sido uma preocupação nossa há algum tempo. Nas últimas décadas, aprendemos muito sobre o nosso passado através da arqueologia. Apesar dos possíveis desastres que serviram de base para essas lendas, uma das hipóteses mais populares conecta a inundação bíblica. Cerca de 7 anos atrás, um grande desastre geológico na região do Mar Negro fez com que o nível do mar do Mediterrâneo subisse e a água correu para o Mar Negro, inundando grandes áreas. Para as pessoas que vivem nessas áreas, deve ter parecido o fim do mundo. Uma das erupções mais poderosas da história sacudiu a ilha de Santorini no Mar Egeu, causando um tsunami gigante. Os pesquisadores acreditam que esse cataclismo poderia ter causado todos os mitos sobre a morte da Atlantis e as execuções do Egito. Colisões com meteoritos também deixaram sua marca na Grécia Antiga. Por exemplo, o evento de Tunguska de 1908 causou uma explosão com o poder de 6 bombas atômicas. Se tivesse acontecido em uma região densamente povoada, poderia ter sido devastador. É totalmente normal para novos mitos sobre a ira dos deuses e o fim do mundo aparecer. Muitos desses mitos têm tudo a ver com explicar desastres reais e porque eles continuam acontecendo por séculos. Eles até se transformam em histórias vívidas, onde o fim do mundo é mostrado como uma tragédia e uma chance de que as coisas melhorem. A história dos deuses e suas batalhas foi passada para nós através dos tempos, começando com tradições orais e textos antigos. Com o tempo, mudou muito por causa de novas religiões e eventos históricos. Um dos mitos mais famosos sobre o fim do mundo vem da tradição escandinava. É a história da batalha final entre os deuses, a destruição do mundo e seu subsequente renascimento. A ideia de Ragnar foi muito tempo em formação. Começou como uma semente pequena e depois se transformou em uma bela flor ao longo dos séculos, absorvendo a influência de várias culturas ao longo do caminho. As duas principais fontes escritas que contêm a descrição de Ragnar são a Edda mais velha e a Edda mais jovem. A Edda mais velha, também conhecida como Edda poética, é uma coleção de canções mitológicas e heróicas gravadas no X-Century, mas com base em tradições orais muito mais antigas. Uma das músicas mais importantes é a Adivinhação. O Volva contém uma descrição detalhada dos eventos de Ragnar, incluindo os banners da catástrofe que se aproximava, o despertar dos monstros, a morte dos deuses e a renovação subsequente do mundo. Este texto é considerado um dos relatos mais antigos e mais autênticos das crenças nórdicas, pois é visivelmente menos influenciado pela. A tradição cristã diz que o jovem Edda, também chamado de prosa Edda, foi escrito no século X por um historiador islandês. Este texto é mais sistemático e recontado pelo poeta. Portanto, é uma espécie de mitologia nórdica que foi adaptada para facilitar a compreensão dos contemporâneos de Sor. Sua descrição de Ragnar é influenciada por ideias cristãs. Você pode notar isso especialmente nos detalhes do renascimento do mundo. Por exemplo, depois que o mundo foi destruído, uma nova terra apareceu, onde pessoas boas viveriam.
O mito em si tem a sensação de uma história que avança, como a ideia cristã do fim do mundo e o reino vindouro de Deus. Mas, mesmo que haja fontes escritas, deveria. Ei, apenas um lembrete amigável de que a história de Ragnar é transmitida por tradições orais no mundo escandinavo. Como eles não tinham uma linguagem escrita, suas crenças religiosas foram compartilhadas de uma geração para a próxima através de histórias, músicas e poesia dos Scalds. Esses Scalds eram esses poetas antigos que realizariam poemas épicos nos tribunais dos reis e rainhas. Portanto, todos esses detalhes sobre o mito foram compartilhados através dessa tradição oral. É possível que parte disso não tenha entrado em fontes escritas, ou talvez tenha sido parte de um ambiente cultural em que as crenças pagãs se misturaram lentamente com o cristianismo durante o período de cristianização na Escandinávia. Isso estava realmente acontecendo do século XIII ao XII. Com o passar do tempo, a mitologia viking mudou de maneiras interessantes. A nova religião tentou substituir as velhas crenças, mas não aconteceu de uma só vez. Algumas pessoas começaram a ver elementos da mitologia nórdica através das lentes do simbolismo cristão. Por exemplo, a ideia de que, no novo mundo depois de Ragnarok, o cristianismo poderia ter influenciado a imagem do grande lobo Fenrir, que come Odin no dia do Gajalahor. Alguns pesquisadores acham que isso é semelhante à imagem cristã de Satanás, que ele ficou preso no inferno, mas a boa notícia é que ele estará livre no final dos tempos. Nascido para trazer destruição antes da vitória final do bem. Ragnar não é uma catástrofe instantânea, mas uma série de sinais e presságios que começam com precursores perturbadores, seguidos pela destruição da ordem. A batalha dos deuses e a varredura de um incêndio para substituí-lo por um novo são os primeiros sinais do fim que se aproximava. O Grande Inverno, também conhecido como FMB Winter, é um tempo de 3 invernos longos e escuros que continuam chegando um após o outro sem uma pausa no verão. O céu é todo cinza, o sol parece perder sua força e as tempestades de neve continuam chegando. O frio penetra em todos os cantos do mundo, transformando rios em fontes de alimentos, e o coração das pessoas está cheio de crueldade. A essa altura, o mundo humano já está no caos, com irmãos se levantando. É um momento difícil agora. As pessoas nem podem confiar em seus próprios parentes. Traição e colapso social estão por toda parte. Os guerreiros estão estourando em todo o mundo. Todos os dias, fica mais claro que a ordem antiga está desmoronando e ninguém mais pode salvá-lo. À medida que o mundo desce, os monstros antigos despertam das profundezas. Cuja fúria é determinada pelo destino? O grande lobo Fenrir, vinculado aos deuses desde a infância, quebra os laços. É incrível, mas ele pode engolir um corpo celestial inteiro do oceano. E então, a serpente Ermungan torcendo de Muspelheim, a terra ardente, vem o Surtr gigante com uma espada que brilha como o sol. Todos esses são sinais de que a última batalha começou. Uma batalha na qual nem mesmo os deuses não podem escapar de seu destino. No campo de batalha chamado Grit, as forças de deuses e monstros convergem. Odin bravamente luta pelo FNM, embora o resultado tenha sido predito há muito tempo. O lobo o apreende com suas maxilares enormes, engolindo o poderoso deus. Em um momento de gravação do coração, Thor se envolve em combate com Ermungan, finalmente derrotando a serpente com seu fiel martelo. No entanto, em uma trágica reviravolta, o próprio Thor é derrubado pela fumaça mortal do monstro que ele havia vencido. Loki, uma vez um aliado constante dos deuses, agora se encontra em uma feroz batalha contra eles. Nesta batalha, ambos são tão fortes que estão realmente se destruindo. No momento, o gigante Surtr está segurando sua espada em chamas no alto, e queimando o mundo inteiro em cinzas. Há ondas de fogo ao redor, o céu está rachando e tudo que está vivo está se transformando em cinzas. Ragnar não é apenas uma história sobre o fim do mundo, é uma história simbólica com significados profundos. Você pode pensar nisso como uma profecia da mitologia, mas também como uma lenda. É uma história que tenta entender o caos e a destruição que sempre parece vir com uma nova época. É por isso que ainda é relevante, apesar de ter sido escrito centenas de anos atrás. Uma das maneiras mais interessantes de entender Ragnarok é como uma história sobre a mudança de épocas. O enredo é baseado no que você já pensou em quantas culturas têm ideia sobre o fim do mundo? É como uma grande lousa limpa, com novos começos e novas chances. Os maias pensaram que nosso mundo não era o primeiro, mas apenas um dos muitos. E no hinduísmo, existe essa ideia chamada Era de Kali Yuga, que é como um tempo de declínio moral. Depois disso, as coisas provavelmente ficarão bastante difíceis, e pode parecer que estamos entrando em uma nova idade escura.
Algumas pessoas veem semelhanças com o Apocalipse cristão descrito no livro do Apocalipse. Disse que as revelações de João, que são uma série de presságios, desastres naturais, a queda de grandes potências e a batalha final entre o bem e o mal. O dia do julgamento. Estamos todos juntos nisso, e o resultado final será um novo mundo, onde apenas as pessoas boas vivem. Alguns pesquisadores dizem que as ideias cristãs podem ter influenciado as versões posteriores do mito, especialmente as registradas no século X, depois que o cristianismo se espalhou na Escandinávia. Mas podemos assumir que o mito de Hrungnir inspirou o que estamos procurando por quaisquer sinais de eventos que possam ter deixado uma marca na memória compartilhada dos antigos escandinavos. Chegamos a uma teoria que vincula a lenda a algumas grandes mudanças no clima que aconteceu no século VI. Essas mudanças, que incluíram um monte de erupções vulcânicas, levaram a uma onda de frio grave, alguns problemas para cultivar e muitas pessoas passando fome. É possível que os escandinavos tenham se lembrado desse momento difícil. Hrungnir é um inverno eterno, e podemos ver evidências disso no mito do inverno do FMB. Outra ideia é que Hrungnir está conectado à erupção do vulcão Hekla na Islândia ou possíveis ataques de meteoros que causaram um eclipse do Sol. Hrungnir tem raízes profundas na história antiga, e não é surpresa que seja um dos mitos mais populares da cultura popular. Vemos isso repetidamente em livros e filmes. Os videogames mudaram muito desde o século XX. É quase como se eles previam alguns dos eventos mundiais que experimentamos, como a Primeira Guerra Mundial e Segunda. Hoje, muitas vezes vemos mitologia nórdica na cultura popular, especialmente através de quadrinhos e filmes da Marvel. Eles tornaram isso tão divertido. E há jogos como War of War que a dão vida. Assassin's Creed. Ela é uma história sobre a Ordem do Colapso e os heróis enfrentando seu destino em um ciclo de destruição e renascimento. Dependendo do contexto, seja uma mudança histórica de épocas, previsões religiosas ou desastres naturais reais, esse mito continua a ressoar conosco. É realmente incrível quão significativo e tenaz é esse enredo, especialmente quando você pensa em quanto tempo as pessoas estão falando sobre isso. Quando se trata de profecias antigas sobre o fim do mundo, um dos exemplos mais famosos é o calendário maia. As pessoas estavam realmente nessa ideia de que o mundo iria terminar em 21 de dezembro de 2012, no início do século XXI. É selvagem o quanto essa ideia afetou a cultura das pessoas. É quase como se o calendário maia fez as pessoas pensarem que isso pode prever o fim do mundo. Mas, na verdade, o calendário maia era um pouco diferente da maneira usual de contarmos o tempo. Eles usaram ciclos com base nos chamados segmentos de tempo, eram chamados de KTU, e cada um durou cerca de 395 anos. Um grande ciclo do calendário era composto por esses segmentos da KTU e cobria um período de 5.125 anos. Esse ciclo terminou em 21 de dezembro de 2012, o que levou algumas pessoas a pensar que o mundo iria terminar. Mas, para maio, isso não significava o fim de tudo. Isso significava apenas uma mudança de época, assim como o fim de 1000 não significa o fim do mundo na cultura moderna. É um marco histórico tão importante. Os maias tinham uma maneira tão única de entender o tempo. Para eles, o tempo era sobre repetir os ciclos. Eles acreditavam que cada mundo existia para um sertai. N período de tempo e depois foi substituído por um novo. Em sua mitologia, já havia vários desses mundos. Os livros de Popol Vuh até falam sobre mundos anteriores que foram destruídos por inundações, incêndios ou monstros. Parece que nosso mundo moderno já é a quarta ou quinta tentativa de criação divina. Sei que você provavelmente está tão confuso quanto eu estava a princípio, mas não há fonte em maio que diga que o mundo deixará de existir após o final do ciclo atual. Uma das poucas fontes arqueológicas que realmente menciona a data de 21 de dezembro é realmente útil para esclarecer as coisas. De acordo com o antigo texto maia de Tortuga, um incrível monumento maia no estado mexicano de Tabasco, disse que o 13º jogo de bola bactriano traz a sua guerra, caos e mudança. Infelizmente, o texto adicional é danificado, por isso é difícil dizer exatamente o que deveria acontecer. Muitos outros textos maias mencionam datas que vão muito além de 2012, o que sugere que eles não consideraram esse momento particularmente significativo. O fim dos tempos é uma ideia realmente interessante, não é? Não é surpresa que as pessoas tenham começado a falar sobre o fim do mundo em 2012. Afinal, a cultura maia tinha uma maneira única de entender o tempo. Eles não estavam apenas prevendo o fim de um ciclo, eles tinham uma compreensão muito mais complexa disso. Suas ideias sobre o fim do mundo eram muito mais complexas do que os mitos populares sobre o apocalipse previsto em 2012.
A visão de mundo dele se baseava na ideia de tempo cíclico, e sua mitologia considerou: o Maia pensou que o mundo foi destruído, apenas para se renascer novamente. Essa ideia é mais claramente vista em sua ideia do quinto sol. Eles pensaram que o universo existia na forma de mundos sucessivos, cada um dos quais viveu um certo número de anos e depois morreu em uma catástrofe. Eles acreditavam que antes do nosso tempo, diferentes deuses governavam. Mas todos acabaram chegando ao fim. O conceito é semelhante às ideias de outras civilizações, como a LAI, que também usou o termo Fife sans epos. De acordo com essa teoria, vivemos em um mundo precedido por civilizações destruídas, cada um dos 5 elementos que interviessem: água, vento, fogo e terra. No entanto, nenhuma fonte nos diz que o fim do quinto sol ocorrerá necessariamente em uma data pré-determinada. É apenas um processo inevitável que acabará por acontecer. Não sabemos exatamente quando, mas algo acontecerá. My Cosmology é uma maneira realmente interessante de ver o mundo. Apresenta o mundo como uma construção temporária criada pelos deuses. Como os deuses não viam a existência do universo como algo permanente ou eterno, tudo se move em um ciclo pré-estabelecido. Quando uma época termina, outro começa. Isso é diferente da visão linear do tempo comum no conceito hindu de ótimos ciclos de tempo que se seguem. Um dos mitos mais importantes associados ao fim do mundo anterior é a lenda do dilúvio no Popol Vuh, o sagrado livro de Mai. Esse mito é tudo sobre como os deuses criaram as primeiras pessoas. Mas, eles não eram perfeitos. As primeiras pessoas foram feitas de barro, mas eram muito frágeis. Eles também foram feitos de madeira, mas as pessoas de madeira não tinham alma e não prestaram homenagem aos seus criadores. Esse mito é realmente importante para a cultura maia. Ele mostra como eles viram a humanidade como a primeira tentativa dos deuses, o resultado de um longo processo de tentativa e erro. Então, quando eles previam o fim do mundo, eles não acharam que seria permanente. Eles sabiam que acabaria desaparecendo. Mas eles não tentaram identificar o momento exato de seu declínio. A história não para apenas com o período eclipsical, e não se limita ao fim do mundo, mitos. Pelo contrário, suas crenças culturais e religiosas persistiram. Um dos aspectos fascinantes da religião maia é como ela se adaptou à colonização, incorporando gradualmente elementos do cristianismo em seus antigos mitos. Quando os espanhóis chegaram às terras maias no século XV, surgiu uma forma única de sincretismo religioso, fundindo deuses e mitos tradicionais maiais com símbolos católicos. O deus do sol Quiniaal estava associado à imagem de Jesus Cristo, e o submundo de Xibalba foi comparado ao inferno cristão. Muitos podem rituais e férias não desapareceram, eles acabaram de receber um novo significado. A nova interpretação do sacrifício foi substituída por orações, e os templos antigos se tornaram lugares de adoração cristã. Este processo pode ser comparado o como os vikings adaptaram suas crenças ao cristianismo ou como os cultos africanos foram formados em Vodou e Santerie. Outro aspecto que raramente é discutido são as reais catástrofes que podem ter afetado o declínio de Maio. Apesar da aura mística em torno de seus mitos, o motivo do desaparecimento deles não era profecias, mas crises materiais. Estudos climáticos indicam que uma série de desastres naturais começou por volta do século, o que poderia levar à escassez e fome da água. Além disso, terremotos frequentes destruíram cidades, tornando a situação ainda mais desafiadora. Talvez os estratos mais baixos das revoltas da sociedade tenham sido outro fator que minou a estabilidade do mundo do farol. Isso resultou na maioria de suas cidades sendo abandonadas e seus descendentes, os antigos maias, enfrentaram a expansão espanhola. Assim, suas crenças religiosas não apenas sobreviveram, mas continuam a fazer parte de sua identidade. As pessoas da colônia experimentaram muitas mudanças, mas ainda encontraram uma maneira de crescer e evoluir. Sua civilização pode ter desaparecido, mas não foi por causa de alguma profecia mágica. Foi por causa de alguns desafios realmente difíceis que eles enfrentaram. A ideia de que o mundo está sempre mudando, como os ciclos da lua ou as estações, é semelhante às crenças de outras culturas. A história da Grande Inundação é um dos mitos mais difundidos da cultura mundial, e é algo que todos temos em comum. É encontrado em diferentes continentes e em uma variedade de tradições, mas em todos os lugares carrega um significado semelhante: um mundo envolvido no caos ou no pecado. O pecado fica embaixo da água para ser renovado. Por que o mito da inundação é tão universal? É uma lembrança de uma catástrofe real, ou é um arquétipo que reflete temores antigos do elemento da água? Uma das versões mais famosas do mito da inundação é encontrada na Bíblia.
Segundo Gênesis, Deus viu que a humanidade estava atolada no pecado e decidiu destruí-lo, deixando apenas o justo Noé. Sua família estava viva. O mandamento de Deus foi seguido por Noé, que construiu a arca depois que uma tempestade muito ruim inundou o mundo inteiro. Após 40 dias, a inundação começou a diminuir. A arca parou no Monte Arara e soltou uma pomba, que trouxe um ramo de oliveira. Isso se tornou um símbolo de esperança e um novo começo. A história do dilúvio é realmente interessante. Dizem que o dilúvio era um castigo divino, mas também era uma maneira de purificar tudo. Isso significa que a humanidade tem uma segunda chance. É interessante porque nos lembra uma tradição suméria mais antiga. Há um conto épico chamado Gilgame, que foi escrito vários milhares de anos antes da Bíblia. Nesta história, os deuses dizem ao rei Utnapishtim sobre o dilúvio. A história do Uxm é um conto emocionante de coragem e compaixão. Quando uma inundação era iminente, ele corajosamente construiu um grande navio para salvar sua família, artesãos e animais. Depois que as águas recuaram, ele fez ofertas aos deuses em gratidão. Em troca, eles concederam a ele o dom da imortalidade. Esta bela história compartilha muitas semelhanças com o mito bíblico da Arca de Noé, sugerindo que ela poderia ter sido inspirada pelas antigas tradições sumérios. Na mitologia grega, também há uma história sobre uma inundação, mas seu criador era um pouco diferente. Ele ficou chateado com as pessoas por seu mau comportamento e decidiu destruí-las. Mas o Deus prometeu alertou seu filho, Deucalion, e sua esposa, Pira. Eles construíram a arca, sobreviveram ao desastre, uma vez no Monte Parnassus, se tornaram pais de uma nova humanidade. Ao contrário do mito bíblico, onde as pessoas já existiam após o dilúvio, o mito grego faz Deucalion e Pira os únicos sobreviventes. A criação de um novo mundo é um belo símbolo de renascimento, representando a esperança que vem com a promessa de um novo começo. É interessante notar que os mitos sobre o dilúvio são encontrados não apenas na Europa e no Oriente Médio, mas também em todo o mundo, na Índia, em Mahabharata e na tradição chinesa. Há um mito sobre a grande inundação que fala da experiência humana universal de tentar entender nosso lugar no mundo e a esperança de um amanhã melhor. Você sabe, nos mitos dos povos da América, dos Incas aos Incas, também há história sobre o dilúvio. Após uma inundação catastrófica, as pessoas ensinaram outros a administrar as águas e construir barragens. Uma ideia é que a inundação esteja associada a memórias de inundações reais que deixaram uma marca profunda na memória dos povos antigos. Por exemplo, alguns cientistas acham que a lenda da inundação está associada às inundações do Mar Negro há cerca de 7.500 anos. A água do Mediterrâneo invadiu o Mar de Noé, o que fez seu nível subir. Isso ocorreu após algumas grandes mudanças no clima após a última era do gelo, quando o colapso das geleiras levou a algumas inundações maciças. Mas há outra explicação possível: o mito da inundação. É um símbolo que todos entendemos, de como as coisas podem ser destruídas e depois renascer. É um lembrete de que, antes que algo novo possa tomar forma, o velho mundo deve ser anulado. Na mitologia do chá, a água é um símbolo de purificação. Não é surpresa que diferentes culturas tenham ido a ideias semelhantes sobre inundações. As histórias de grandes inundações podem parecer que são apenas histórias, mas há pesquisas crescentes que sugerem que elas podem realmente se basear em eventos geológicos reais. Os antigos naros podem ter sido uma maneira de contar histórias sobre eventos naturais catastróficos que tiveram um enorme impacto em sua memória. Uma das ideias mais comuns é fascinante como o mito da inundação está conectado ao derretimento global das geleiras que ocorreram cerca de 10 anos atrás. No final da última era do gelo, grandes quantidades de gelo cobrindo uma parte significativa do hemisfério norte começaram a derreter. Após um estalo de 1000 anos, a água foi liberada, inundando áreas baixas e destruindo assentamentos costeiros de pessoas antigas. Esse processo pode durar séculos, mas suas consequências foram enormes. Propriedades e inundações podem parecer apocalípticas, que já mencionamos. Os geólogos dizem que isso conecta a enchente bíblica a uma catástrofe geológica na região do Mar Negro. O lago de água doce se transformou em um mar salgado, e as pessoas que moravam lá foram forçadas a deixar suas casas. Foi um momento muito difícil para eles, e eles tiveram que deixar tudo o que sabiam para trás. Eles estavam assustados e é fácil entender o porquê. Afinal, ondas fortes destruíram suas casas e tiveram que sair para salvar suas vidas. Com o tempo, eles podem ter esquecido o que aconteceu, mas ainda têm lembranças disso. Outra ideia é que a grande inundação foi causada por tsunamis e enormes ondas. O mito da inundação é uma das histórias mais antigas do mundo.
Há momentos em que ondas enormes, causadas por coisas como terremotos subaquáticos ou erupções vulcânicas, podem destruir civilizações costeiras. Por exemplo, cerca de 3.000 anos atrás, um vulcão na ilha de Santorini entrou em erupção. Isso causou um tsunami gigante que atingiu a costa de Creta e outras partes do mundo. Felizmente, as pessoas sobreviveram, mas a memória desse evento acabou se tornando um mito. Ei, amigo! Você sabe, quando olhamos para os exemplos históricos, é incrível pensar que poderia ter havido sobreviventes se a inundação durasse um pouco mais. É como as pessoas teriam tempo de sobra para pular para o terreno mais alto ou até construir estruturas flutuantes como as dos mitos. Portanto, é totalmente possível que os contos dos heróis que escapam das águas da enchente sejam realmente histórias antigas sobre pessoas que sobreviveram durante desastres naturais. Não importa o quão fantásticos esses mitos possam parecer, eles podem realmente ter algumas raízes da vida real nas mudanças climáticas catastróficas ou nos eventos tectônicos. É fascinante como os processos e os desastres naturais têm o poder de moldar nossa história e deixar uma marca indelével na memória das civilizações antigas. Esses eventos geralmente se tornam algumas das histórias mais duradouras da história da humanidade, não é? Então, de onde veio a ideia da arca? É um abrigo flutuante no qual os escolhidos escapam da dureza do mundo. A imagem da arca tem uma origem prática. Pessoas antigas, enfrentando inundações, construíram jangadas ou barcos para esperar vestígios de estruturas de madeira primitivas em lugares onde milhares de anos atrás havia água catastrófica. Mas a arca, este não é apenas um navio, é um símbolo de salvação e esperança. A arca é dada pela direção divina, e seus passageiros são pessoas justas como Noé ou pessoas que carregam conhecimento e cultura que devem ser preservadas para o mundo futuro. Em interpretações posteriores, a arca se torna a imagem de qualquer abrigo que dê uma chance de sobrevivência, desde fortalezas medievais até conceitos modernos de naves espaciais que poderiam estarmos juntos nisso, e estamos trabalhando para salvar a humanidade no caso de uma catástrofe global. O mito da inundação é Tolkien. G em novas formas associadas a medos modernos. As mudanças climáticas, causadas pela atividade humana, são cada vez mais percebidas como uma nova grande inundação. Aumento do nível do mar, geleiras derretidas, eventos climáticos extremos, tudo isso faz as pessoas pensarem no futuro do planeta. Nos círculos científicos, são discutidos cenários em que as cidades costeiras podem ser difíceis de imaginar como milhões de pessoas serão forçadas a migrar quando o mundo estiver submerso. Essas preocupações se refletem na cultura popular, de filmes pós-apocalípticos, onde o mundo é submerso na água e estudos do mundo real, modelando as possíveis consequências das catástrofes das mudanças climáticas. Essas catástrofes são influenciadas pelos mitos que retratam o fim do mundo como destruição e catástrofe. A boa notícia é que o zoroastrismo oferece um conceito diferente que pode ser traduzido. Nesta tradição religiosa, o fim do mundo é visto como um tempo para renovação e melhorar o mundo. Não é sobre o fim da humanidade, mas a vitória final do bem sobre o mal e a restauração de uma ordem divina. De acordo com os ensinamentos zoroastrianos, o mundo foi criado por God Ahura Mazda, que era pura e perfeita. Mas então, o espírito maligno Angra Mainyu Ahriman trouxe caos, doença, guerra e morte ao mundo. Desde então, a história da humanidade é uma bela dança entre forças claras e sombrias, e desempenhamos um papel fundamental nela. Cada um de nós, através de nossas ações, tem o poder de aproximar a vitória do bem ou o fortalecimento do mal. Mas, meus queridos amigos, essa batalha não é eterna. No final dos tempos, há uma bela resolução que espera a todos nós. Estamos todos ansiosos pela grande batalha onde Ahura Mazda e seus amigos prestativos finalmente derrotarão o Angra Mainyu. No zoroastrismo, a purificação é um tema central, e o mundo passará por um processo de transformação. Será como passar pelo metal fundido, mas as pessoas boas entre nós não terão medo. Depois disso, uma nova era começará, uma era de A perfeicao está chegando. Quando morrermos, todos nos levantaremos novamente, mas em um novo disfarce, livre de doenças e vícios. Todos nós nos reúnem, conflitos e sofrimento desaparecerão, e a própria terra se tornará um paraíso. Ahura Mazda estabelecerá uma ordem eterna, onde o mal não pode mais se manifestar. Esse mito é diferente de muitas outras ideias no final do mundo, porque está cheia de otimismo. No livro, O Mundo Perece no Fogo. No Apocalipse cristão, desastres terríveis precedem o dia do julgamento. No zoroastrismo, o fim do mundo é uma libertação tão esperada de todo o mal. Este não é o fim, mas o começo de um mundo ideal em que o plano original do Criador é cumprido.
É interessante que muitas raridades de Iêmen encontrem uma resposta nas religiões posteriores, como o cristianismo e o Islã, tenham algumas ideias bastante semelhantes. Por exemplo, ambos acreditam na ressurreição dos mortos. Ambos também têm a ideia de uma batalha final entre o bem e o mal, que é realmente baseado em alguns temas escatológicos bastante antigos de diferentes culturas. Isso mostra que mesmo mitos super antigos, como o zoroastrismo, ainda podem influenciar as visões de mundo das pessoas. Eles ajudam a moldar nossas ideias sobre o futuro e nos oferecem esperança para um amanhã mais brilhante. Na mitologia japonesa, não há uma única ideia que seja abrangente. É um conceito bonito, realmente, que o mundo não é eterno e sua existência depende de manter a harmonia entre os deuses, a natureza e as pessoas. Se esse equilíbrio for perturbado, o mundo poderá chegar ao fim. Shinto é uma religião baseada na ideia de kami, que são espíritos divinos que controlam os elementos, fenômenos naturais e até destinos humanos. Enquanto as pessoas honrarem os deuses e tradições, tudo ficará bem. A escatologia japonesa é uma espécie de declínio gentil e gradual. Não se baseia em um grande evento, mas em uma perda de equilíbrio sagrado. No entanto, em alguns mitos japoneses, há um personagem cujo retorno é considerado associado ao fim do mundo. Susana, nos mitos tradicionais, ele é o deus das tempestades e a asa. Ele é um pouco selvagem, frequentemente agindo contra as normas do panteão dos principais deuses. Algumas lendas dizem que, no final dos tempos, ele voltará para destruir o mundo, semelhante à maneira como o nórdico Loki ou Kalki indo acabar ao contrário de Ragnarok, onde a batalha do bem e o mal termina com o Reb. Ir-te de um novo mundo, os mitos japoneses não dão uma resposta clara ao que vai acontecer. Você já se perguntou o que acontecerá após a destruição? A cultura e a filosofia japonesas refletiram a ideia do caos como uma ameaça à ordem mundial em períodos históricos que são frequentemente vistos como sinais de perda de harmonia. Você pode ver essa ideia na literatura e no cinema, bem como em imagens de catástrofes apocalípticas. Essas imagens simbolizam a perda de comunicação entre as pessoas, a natureza e o mundo espiritual. Portanto, a cultura japonesa tem um conceito do fim do mundo. O mundo não está necessariamente fadado a fazer com que o câncer aconteça, mas depende de manter a ordem sagrada. Isso é como algumas ideias budistas sobre o mundo piorando lentamente antes que melhore e inicie um novo ciclo. Na mitologia eslava, não há apenas uma ideia clara do fim. Mas nas crenças folclóricas, existem imagens e profecias que podem ser interpretadas quando as coisas dão errado. Na ordem natural, há uma escuridão ou fogo purificador. Um dos símbolos de no folclore eslavo é Morok, um espírito associado à escuridão, medo e ilusão em lendas folclóricas. Não traz tanto o fim do mundo, pois envolve a mente das pessoas. Se o mundo descer para o caos e perder sua conexão com as tradições e a ordem divina, as pessoas se encontrarão no poder de Morok, o que levará ao completo desintegração da sociedade nesse sentido. A ideia das trevas espirituais como um sinal do cataclismo próximo é semelhante à ideia de declínio moral nas profecias budistas e cristãs, o que é realmente interessante quando você pensa sobre isso. Outro motivo encontrado nas lendas eslavas é que alguns contos falam de um mar ardente ou uma chama que engolirá a terra antes do fim dos tempos, em oposição à inundação bíblica onde a destruição passa pela água. Aqui, a ênfase está no elemento purificador do fogo, que é um pensamento bonito. Os contos folclóricos são tão interessantes. Eles são como o renascimento da natureza, não são? Nunca vi nenhuma evidência sólida de que os eslavos tivessem a mesma ideia que os maias ou hindus, mas é fascinante pensar. Existem algumas crenças, como nos contos de fadas, que falam sobre destruir o velho mundo e criar um novo. É como um ciclo de morte e renascimento. Ouvi histórias sobre a morte de um reino ou terra e depois é trazido de volta à vida de uma nova forma. Se você está interessado em mais dessas histórias, há alguns eslavônicos no tempo que são gravados em textos sagrados no Gai abraâmico foram transmitidos através dos tempos nas palavras de seu Mene, você é aqueles. A chave é a Ué sem nome. O mundo perderá sua ordem divina e entrará no caos. Está aguardando a destruição, após o que uma nova era é possível. Esses motivos encontram um eco na cultura eslava posterior, incluindo contos de fadas, folclore e até obras literárias do século X. Assim, embora os eslavos não tenham uma tradição rigorosa germânica ou celta, eles têm uma herança cultural rica e vibrante que vale a pena explorar. Há uma batalha escatológica e uma possível renovação que podemos considerar como uma espécie de profecia sobre o fim de Enya, uma catástrofe inevitável. Mas eles realmente levam para casa a fragilidade da ordem mundial e sua dependência do equilíbrio de poder entre deuses, pessoas e espíritos.
Entre os povos germânicos, o mito mais famoso sobre o fim do mundo é Ragnarok, descrito na tradição escandinava. Mas há também a Grande Batalha dos Deuses, ou, em alguns contos germânicos, há essa ideia do Sol Negro, que é como um sinal de que o fim dos tempos está próximo. É como se o mundo fosse mergulhado na escuridão, e todas essas forças do caos vão sair de seus esconderijos. Essa ideia é como a ideia de um inverno eterno antes do Ragnarok VNMEPO, você sabe, na hora do maior perigo. Você pode ver isso nas lendas do rei Arthur, por exemplo, que são ambos celtas de acordo com algumas adoráveis lendas germânicas. Ele não está realmente morto, ele está apenas dando uma pequena pausa em um lugar secreto. Ele estará de volta quando a Grã-Bretanha mais precisar dele. O mesmo tipo de história também é encontrado nos mitos de Friedrich Bárbaros. De acordo com a lenda, ele está dormindo em uma caverna nas montanhas, e uma vez que alguém pediu para salvar a Alemanha. Essas lendas não preveem o fim do mundo, elas oferecem uma promessa. A mitologia celta é como um abraço caloroso e tranquilizador diante dos desafios da vida. Ao contrário das crenças germânicas, não se concentre no fim do mundo no sentido típico. Em vez disso, é tudo sobre a beleza da transição e a jornada entre as épocas. A ideia tcheca de Leo Bilomot Staja é como uma dança suave, onde uma coisa se move para outra, nunca desaparecendo ou desmoronando. E na mitologia irlandesa, há uma doce história sobre a chegada dos Tuatha de Danann, era um povo divino que governava a Irlanda. Eles deram lugar a pessoas de outra dimensão, e seu mundo desapareceu, mas não completamente. Eles entraram em outra dimensão e se tornaram invisíveis para os mortais comuns. A fala pode ser verdadeira e restaurar seu poder, que pode ser interpretado como uma forma de renovação do mundo após sua destruição. Outro motivo importante da mitologia celta é: esses são ciclos de destruição e renascimento que continuam para sempre, ao contrário dos ciclos lineares em lendas sobre batalhas de deuses e terras antigas. Por exemplo, há o mito da morte da cidade de León, que supostamente caiu sob a água. Você pode ver ecos da ideia de que a ordem antiga sempre dá lugar ao novo. Os druidas, padres e adivinhos da tradição celta tiveram um papel importante nas profecias da comunidade. Essas pessoas sábias tinham a incrível capacidade de prever o futuro. Algumas lendas dizem que, se as pessoas esquecem as antigas tradições e perdem o contato com os deuses, isso pode levar a algumas consequências bastante sérias. Essa ideia é semelhante ao que vemos nas crenças eslavas sobre você já se perguntou sobre o fim do mundo? Os mitos germânicos têm muito a dizer sobre isso, mesmo que nem sempre o entendamos. Eles falam sobre a perda de harmonia, que é um sinal de que o mundo está terminando. E mesmo que não tenhamos uma imagem clara do que vai acontecer, esses mitos influenciaram muitas coisas na cultura europeia. Por exemplo, você pode vê-lo nas lendas do rei Arthur, nos contos dos guerreiros adormecidos e crenças folclóricas sobre terras afundadas que um dia se levantarão novamente do mar. Essas ideias ainda fazem parte da cultura moderna também. Você pode encontrá-los em literatura, cinema e filosofia. A ideia de perigo e heróis é um tema comum em fantasia e ficção científica. É interessante como a ideia de que o mundo pode entrar em colapso através de mudanças graduais é semelhante às teorias modernas sobre crises globais, mudanças climáticas e a perda de tradições culturais. Os mitos germânicos não nos dão um único cenário do dia do juízo final, mas refletem ideias importantes. Por exemplo, eles mostram que a ordem mundial não é eterna, mas a destruição é sempre seguida por renascimento. Mesmo nos tempos mais sombrios, há esperança para a restauração do que estava perdido. Os mitos africanos e oceânicos no dia do juízo final são diferentes dos europeus e do Oriente Médio. As tradições nem sempre são sobre o fim do mundo. Muitas vezes, eles são sobre o universo que remonta como era, ou sobre as coisas melhorando repetidamente, ou sobre punição dos deuses que podem ser interrompidos se as pessoas mudarem de como agem. Esses mitos são sobre como a natureza, os deuses e as pessoas podem se dar bem, e a destruição é vista como algo que acontece quando esse equilíbrio é confuso. Por exemplo, nas crenças do povo Yaruba, há um deus chamado Ladu. Mare criou o mundo e as pessoas, mas ela deixou o governo para as divindades inferiores, Arisha. Se, nesse mito, a humanidade perde seus fundamentos morais, o fim do mundo está associado não à destruição final, mas à ideia de correção. A boa notícia é que a destruição pode ser evitada se as pessoas restaurarem a harmonia com as forças divinas. Outros povos africanos, como os Zulus e o Dogon, têm uma compreensão diferente da serpente celestial. Diz-se que uma criatura semelhante desce do céu um dia e devora a terra com seu fôlego ardente. O Dogon interpreta essas histórias como a mitologia dos desastres naturais,
Como você já se perguntou sobre meteoritos ou desastres maciços? Eles são incríveis. Eles podem levar à queda de uma estrela, o que causa caos e leva ao fim dos tempos. As secas também influenciaram as civilizações nos tempos antigos. Nas mitologias dos povos da Oceania, especialmente na Polinésia, há um motivo de uma onda gigante que lavará a Terra um dia. A mitologia é uma coisa linda, não é? Está em todo o mundo. O povo maori tem esse conto adorável sobre um dia em que o oceano subirá à Terra, e a Terra será destruída e depois renasce. Algumas pessoas nas ilhas do Pacífico têm essa lenda emocionante sobre seus deuses El. A humanidade Ping se perde um pouco em suas tradições e ancestrais. Esses mitos são sobre a ideia assustadora de tsunamis, que realmente poderia fazer um número sobre civilizações da ilha. Mas nos mitos polinésios e africanos, o fim do mundo não é apenas sobre fome e desastres naturais. Sempre há esperança. As pessoas podem trabalhar juntas para trazer o equilíbrio de volta e parar a catástrofe final. Isso é diferente das ideias ocidentais do fim do mundo, onde a ideia de morte irreversível é mais comum. Então, os mitos africanos e oceânicos no dia do juízo final não são apenas sobre destruição. Eles também são sobre manter a harmonia entre os deuses, a natureza e as pessoas. Ei, apenas um lembrete amigável de que o que acontece com nosso mundo é influenciado por nossas ações, e é importante ter em mente que uma catástrofe não é algo que precisamos nos preocupar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Historicamente falando, as pessoas sempre tiveram ideias sobre o fim do mundo que foram influenciadas por seus próprios medos pessoais. No passado, esses medos incluíam coisas como inundações, secas, doenças e profecias religiosas. Hoje, estamos enfrentando desafios diferentes, como tecnologia, desastres climáticos, guerra nuclear e inteligência artificial. A escatologia é como um espelho para a sociedade, mostrando-nos o que está em nossas mentes e nossas ideias sobre o futuro. É interessante notar que, em tempos de mudança social e política, essas ideias sobre o fim do mundo podem se tornar ainda mais proeminentes. É totalmente normal começar muito a falar sobre o fim do mundo quando as coisas parecem nada. Quando a ordem usual se desfaz, é natural sentir que o mundo está realmente chegando ao fim. Por exemplo, no final do mundo, muitas pessoas pensaram que o apocalipse já havia começado. Eles estavam preocupados com as guerras ao redor do mundo, economias em declínio e bárbaros que avançavam nas fronteiras. Na Idade Média, surtos de peste e fome foram vistos como sinais do fim do mundo. No século XX, os temores da guerra nuclear levaram a uma popularidade de cenários pós-apocalípticos onde a humanidade se destrói. Se você comparar mitos antigos com as teorias modernas do fim do mundo, poderá ver que elas trabalham em um princípio semelhante. Na mitologia, o fim do mundo ocorre devido à ira dos deuses ou às forças destrutivas da natureza. Em seguida, segue a atualização. Hoje, também temos temores na forma de uma singularidade tecnológica ou uma nova realidade ecológica. As mudanças climáticas são frequentemente percebidas como uma nova grande inundação que ameaça destruir as cidades costeiras e levar ao caos global. O medo da inteligência artificial lembra histórias sobre a ascensão de titãs ou demônios que ficam fora de controle. A guerra nuclear é como uma versão moderna de Ragnarok, uma batalha onde ninguém ganha. Então, a escatologia não é apenas sobre nossos medos. Também nos ajuda a entender os tempos difíceis. Não importa o quão difíceis sejam essas situações, elas mostram que estamos sempre esperando um novo começo ou uma grande mudança. Cabe a nós escolher entre os dois. Música.